A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem-vindos ao canal Audiobooks Cristãos. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para receber atualizações sobre novos vídeos. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Livro de Kenneth Hagin. Capítulo 23. Orientação espetacular. Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26 verso 19. Deus nos orienta hoje exatamente como orientava os primeiros cristãos. Sua palavra opera agora conforme operava então. Não se alterou. O Espírito de Deus não foi mudado. Deus é imutável. Não se dá o caso de os crentes primitivos terem uma igreja naqueles tempos passados, ao passo de nós termos outra igreja hoje. Cometemos um engano ao pensarmos assim. Nós estamos na mesma era que eles, a era da igreja. Estamos na mesma igreja. Temos o mesmo Espírito Santo. Tem parecido a nós, porém, que eles tinham muita coisa que nós não possuímos. Não é assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ainda há filhos de Deus hoje. E o Espírito de Deus ainda está guiando os filhos de Deus. Sendo assim, olhamos em Atos dos Apóstolos e noutras partes da Bíblia para ver como ele os guiava. Às vezes, algumas pessoas receberam orientação mediante uma visão. Outras recebiam orientação de um anjo que aparecia e lhes dizia o que fazer. Tais fenômenos, no entanto, não aconteciam todos os dias nas vidas destas pessoas. Para a maioria delas, ocorriam uma ou duas vezes durante a vida inteira. Não são, portanto, as maneiras comuns de Deus nos orientar. Ficamos com a impressão de que quase todos os dias um anjo aparecia a alguém e lhe contava alguma coisa. Não é assim. Por demais frequentemente, enquanto Deus está procurando testificar com o nosso espírito, procurando guiar-nos no caminho conforme Ele disse na Sua palavra que Ele faria, nós não escutamos porque queremos outra coisa, tal qual uma visão ou um anjo. Não temos o direito de buscar uma visão. Não temos o direito de pedir um anjo. Não há porções bíblicas que dizem que assim devemos fazer. Temos isto sim, o direito de reivindicar aquilo que a Bíblia promete. Se Deus quiser enviar um anjo, é maravilhoso. Se Ele quiser dar uma visão, é maravilhoso. Como ministro jovem, fazia a mesma coisa que a maioria dos cristãos tem feito na etapa infantil do seu cristianismo. Ouvia as pessoas falando a respeito das visões e dos anjos, e orava que algo assim acontecesse comigo. Nunca aconteceu. Depois, fiquei espiritualmente maduro, até nunca esperar que assim acontecesse. Não orava para que aquilo acontecesse. Não o esperava. Mas lá nos idos de 1949 estava orando certo dia na igreja, na última que pastoreei. Tinha me encerrado na igreja para esperar por Deus, porque tinha o testemunho no meu espírito de que assim devia fazer. Então, o Espírito Santo, não o meu espírito, falou para mim. Antes de eu lhe dizer o que ele falou, veja juntamente comigo esta passagem das Escrituras e perceba como Pedro viu uma visão e depois foi guiado pela voz do Espírito de Deus. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida sobreveio-lhe um êxtase, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra, pelas quatro pontas. Atos 10 versos 9 a 11. Deus mostrou a Pedro, mediante uma visão, que ele estava para trazer os gentios para a fé. Agora pularemos para o verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10 verso 19 e 20. Foram ao todo, 3 homens da residência de Cornélio. Depois de Pedro ter ido para lá e pregado a estes gentios, foi chamado para prestar contas lá em Jerusalém. No capítulo 11 de Atos, Pedro está explicando o caso ali.
E eis que na mesma hora pararam, junto da casa em que estávamos, 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Atos 11 versos 11 e 12. O Espírito Santo falou a Pedro. É possível que Pedro tenha olhado em derredor dele para ver quem disse aquilo. Não sei. Mas ele sabia que o Espírito lhe dissera que fosse. O Espírito falou para mim enquanto eu esperava ali na minha igreja. O Espírito disse: vou levá-lo adiante nas revelações e visões. Imediatamente, revelações em harmonia com a palavra, não estou falando a respeito de coisa alguma que esteja fora de harmonia com a Bíblia, começaram a chegar. Depois, em 1950, as visões começaram a chegar. Em 8 ocasiões, o próprio Jesus apareceu à minha vista e conversou comigo. Houve além disto, outras visões. Curta e compartilhe para abençoar vidas.